Olá, pessoal, bom dia. Como vocês têm passado? Tudo bem? Acredito que todos têm passado bem, né? Estou com muitas saudades de vocês, né? Lembrei em cada um de vocês ao preparar essa aula, na qual a gente começou a estudar no decorrer desta semana, né? E na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre pronomes, né? Vocês têm recebido aí nos roteiros de estudos, né, algumas atividades que estão naquele caderninho azul, aquele folder Aprender Sempre, sobre os pronomes, né? Antes de começar a falar dos pronomes, pessoal, eu quero relembrá-los que nas 2 primeiras semanas do início do mês de fevereiro, que foi aquela semana de estudos intensivos, nós fizemos, né, uma revisão sobre as classes gramaticais. Lembram que nós vimos substantivos, que são palavras que determinam nome aos seres. Nós aprendemos sobre adjetivos, que são palavras que atribuem características, qualidades ou estados. Nós também aprendemos sobre artigo, que indica o gênero, né, e o número do substantivo, masculino ou feminino, singular ou plural. Por exemplo, o a, os, as, uma, uns e umas. E finalizamos a nossa revisão falando nos numerais, né, que são aqueles, né, que é a classe gramatical, responsável por indicar uma quantidade exata de um determinado número de objetos, de coisas, né? Agora, para a gente dar continuidade, né, eu falei para vocês um pouquinho sobre o sujeito e predicado antes de entrar nos pronomes, para que a nossa compreensão, né, ela venha a ser mais fácil. Mas pronome, o que é essa palavra, professor? Eu já vi ela em algum lugar? Eu já ouvi alguma pessoa falar de pronome, de pessoas gramaticais, né? É simples, pessoal, né? Quando eu falo assim, ó, eu vou ao cinema, por exemplo, esse eu, ele é um pronome ou ele é um substantivo? O que vocês acham? É o que nós vamos descobrir agora, tá? Então, gente, para conceituar para vocês, a definição que eu coloquei aqui de pronomes é: pronomes, gente, são palavras que substituem, lembre bem disso, tá? Ou acompanham um nome, que é o substantivo que nós já estudamos, né? Lá no início da nossa revisão, na semana de estudos intensivos, né? Que teve lá em fevereiro, que substantivo é a palavra que dá nome aos seres, nome às coisas. Então, para ficar mais claro, né? Eu coloquei essa definição para vocês. São palavras que vão substituir ou acompanhar esses nomes. Olha que exemplos mais fáceis que eu coloquei aqui para que vocês possam entender. Em caso de substituição, quando um pronome substitui, né, um nome, ou seja, um substantivo. A mãe ficou orgulhosa do filho. Aonde que está o substantivo aqui? Não seria a mãe? Né? Como que ficaria essa substituição? Eu usei um pronome, ela ficou orgulhosa do filho. Então tá aqui, gente, a primeira função de um pronome. Ele está o quê? Substituindo um substantivo, certo? Ah, professor, e quando ele tem a função de acompanhar, né? Eu coloquei para vocês aqui, ó. Suas meias estão rasgadas. Suas também é um pronome, pessoal. É um pronome possessivo que a gente vai estudar mais adiante. Meias, tá aqui o substantivo do lado, estão rasgadas. Professor, mas como que eu faço para saber, né, se o pronome está substituindo ou se ele está acompanhando? É muito simples, gente. Quando ele vai substituir,
o substantivo ele é eliminado, ele não aparece na frase. Olha a frase de baixo, se a mãe está aparecendo aqui. Não, a gente tirou a mãe e colocou ela. Agora, quando ele está acompanhando, vocês podem notar que o nome, ou seja, o substantivo, ele está junto na frase. Suas meias estão rasgadas. Pessoal, nesse caso, né, quando ele substitui ou quando ele acompanha, eu costumo falar, né, a gramática da língua portuguesa fala que existe, nesse caso, dois tipos de pronome. Pronome substantivo, que é aquele que está fazendo a substituição, ou seja, ele está fazendo a função do substantivo, ocupando o lugar do substantivo, e o pronome adjetivo. Lembra que eu falei para vocês que o adjetivo é aquela palavra que vem junto com o substantivo para dar característica? Por exemplo, homem bonito, mulher bonita. Aqui está acontecendo a mesma coisa, ó. Pronome adjetivo nesse caso, porque ele está junto, ele está próximo, acompanhando o substantivo. Até aqui tudo bem, pessoal? Qualquer coisa depois vocês me mandam no privado as dúvidas de vocês. Nos exercícios também, pessoal, nós já começamos a falar sobre a classificação desses pronomes, né? E eu comecei com vocês sobre os pronomes pessoais. O que são, professor, esses pronomes pessoais? Pronomes pessoais, pessoal, são aqueles que indicam as pessoas gramaticais ou pessoas do discurso. Mas o que vem a ser isso? Pessoas gramaticais ou pessoas do discurso? O que é isso? Quando a gente está em uma conversa, pessoal, eu fiz uma observação aqui para vocês. Depois eu vou mandar, tá? A foto dessas folhas que eu fiz aqui para vocês. Geralmente, gente, é quando eu faço isso aqui, eu faço na lousa, né? Mas o que é isso? Pessoas gramaticais ou pessoas do discurso? Quando nós estamos em uma conversa, quando nós estamos falando sobre um determinado assunto, né, ou de uma determinada pessoa, eu vou dar o exemplo que eu e o Anderson, nosso coordenador, estamos falando da aluna Maria. Vamos dar um exemplo aí, né? Eu fui contar para o Anderson, nosso coordenador, que a Maria não está fazendo as atividades. Então, nesse processo, gente, as pessoas gramaticais envolvidas aqui são 3, quando eu vou passar para ele essa informação. No caso, eu sou o locutor, porque eu sou a pessoa que fala, ou seja, eu que vou contar para o coordenador Anderson que a Maria não está fazendo a tarefa, as atividades, certo? Então, eu vou contar para ele, né? Eu sou a primeira pessoa, eu sou o locutor, eu sou a pessoa que fala, né? O locutário, né? A pessoa com quem se fala, nesse caso seria o coordenador Anderson. Eu vou chegar para ele e vou falar: Anderson, tem uma coisa para dizer para você. Eu uso aqui, ó, a segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, né? Ele vai me perguntar o quê? A aluna Maria, ou seja, sobre a Maria, ela não está fazendo as atividades. No caso, a Maria seria o assunto da nossa conversa. Por quê? É a pessoa de quem nós estamos falando, certo? Então, pessoal, essas pessoas gramaticais ou pessoas discursivas, elas são divididas nessas 3 esferas, tá? Locutor, que é a pessoa que fala. Locutário, né, que é a pessoa com quem a gente vai falar. Geralmente eu costumo falar que é a pessoa que nos escuta, tá? E o assunto de quem que nós estamos falando, né? Isso acontece muito nas fofocas, quando a gente está falando mal de alguém, né? Que eu vejo muito isso acontecer. Então, pessoal, fica simples e evidente para eu apresentar para vocês, então, quem que são essas pessoas.
Aqui na gramática nós vamos usar ela de forma simples. Essas pessoas, elas também se subdividem em pessoas do singular e pessoas do plural, certo? No caso, nós temos a primeira pessoa, que seria eu, no singular, e nós, no plural. Por exemplo, eu vou falar para a Cláudia, diretora. Nós vamos fazer uma aula na quadra. Nós, eu e a sala do 7º ano, né? Nós. Eu vou dar uma aula diferente para vocês, né? Segunda pessoa, você ou o tu. Gente, o tu tá entrando em desuso, tá? A gente tá usando mais o você como segunda pessoa, certo? Vós e vocês, no caso do plural. O vós também tá entrando em desuso, tá? Eu tô citando aqui que pode aparecer nos exercícios para vocês, que eu vi lá que tem, mas ele tá caindo em desuso, tá? A gente vê falar mais do vocês. Ele e ela, terceira pessoa, que é de quem nós estamos falando, como eu já citei ali para vocês, eles e elas. Esses pronomes pessoais que eu acabei de falar para vocês, gente, eles são chamados de pronomes pessoais do caso reto. Por quê? Eles estão indicando diretamente as pessoas discursivas. Quando eu vou falar para o Anderson que a Maria não está fazendo as atividades, eu aponto direto. Eu, locutor, já vou direto ao Anderson, que vai me ouvir, para falar da Maria. Então, Anderson, ela não está fazendo as atividades. Percebeu que eu já vou direto nas pessoas? Certo? Por isso que nós chamamos pronomes pessoais do caso reto, porque ele é reto, ele é direto nessas pessoas discursivas. Ele indica de uma forma direta, tá? Para essa semana, né, gente, isso aqui vocês viram na quinzena passada, né? Mas eu gosto de reforçar aqui para que vocês venham aí a entender, né, os próximos conteúdos, porque eu vou aprofundar um pouquinho mais. Além dos pronomes pessoais do caso reto, eu também tenho os pronomes pessoais do caso oblíquo. Caso oblíquo? O que é isso? Gente, quando eu falo de caso oblíquo, eu também estou me referindo às pessoas do caso reto, às pessoas do discurso, certo? Só que ele tem uma função de complemento de uma oração. Lembra quando eu trabalhei com vocês frase, oração e o que era uma frase, o que era uma oração, uma frase verbal, uma frase nominal, sujeito, predicado? Então, o pronome oblíquo ele aparece nesse momento, tá? Porque aqui eu já vou começar a entrar com as frases com vocês. Olha um exemplo aqui, ó. Eu amo ela. Ela gosta de mim, certo? Quem que é o sujeito? Ela. Predicado, gosta de mim. Lembram disso? Muito bem. Então agora nós vamos aprender os pronomes oblíquos. Gente, pronomes oblíquos, eles têm essa função de complementar, né? Uma oração, o objeto de uma oração. No caso, ele complementa o verbo. Quem gosta? Gosta de quem? Ela gosta de quem? Ela gosta de mim. Então, eu estou dando complemento, eu estou completando a minha frase. Aqui que entra a função do pronome pessoal do caso oblíquo, certo? Quais são eles? Eles são divididos em duas, tá? Nós temos oblíquos átonos e oblíquos tônicos, né? Vamos falar primeiro dos átonos. Lembram das palavras átonas e tônicas? Sílaba tônica e sílaba átona? Né? Sílaba tônica, aquela que é mais forte, eu pronuncio com mais força. Sílaba átona, aquela com menos intensidade. Só que aqui, gente, ele é diferente um pouquinho, né? No caso, eu uso me. Tu ou você, eu uso te. Ele ou ela, eu uso se, ou eu posso usar o ou eu posso usar o a, ou eu posso usar o lhe. Nós, eu continuo com nos, né? Vós, eu continuo com vos. Eles e elas, eu posso usar o se, ou os, ou as, ou lhes. Eu coloquei como exemplo, por exemplo, quando eu falo assim, ó, eu me
chamo Alain. Tu te chama Maria. Ele se chama Anderson. Nós nos chamamos de professor. Vós vos chamais de chato. Eles o chamam de baixinho, por exemplo. Eu posso falar assim, em relação a mim, né? E quando usar esses pronomes oblíquos átonos? Gente, eles sempre aparecem, né, sozinhos, sem nenhuma preposição. Eles os chamam, eles já vão direto, certo? Depois do pronome pessoal, eles vêm sozinho para depois vir após o verbo. Até aqui tudo bem? E os pronomes oblíquos tônicos? Mim, comigo, ti, contigo, si, consigo. Eu circulei aqui, ó, ele, ela e você, porque não é o mesmo que o pronome pessoal do caso reto. Ele pode ser usado aqui, tá, como um pronome oblíquo tônico também. Nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas e vocês. Por quê? Geralmente nesse caso, gente, os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre vão vir junto a uma preposição. Olha o exemplo da frase. Ela gosta de mim. Ficou bem nítido nisso, né? Para vocês entenderem. Agora vamos observar aqui o caso quando eu uso ele sozinho. O caso do pronome oblíquo átono. É certo eu falar eu amo ela? Eu vi ela? Isso eu uso na linguagem coloquial. Quando eu vou passar para a norma culta, ou seja, em forma escrita, né, na língua portuguesa, eu a amo. Eu a vi. Tá vendo que ele sempre vem sozinho, ele não necessita de uma preposição, igual no caso dos pronomes oblíquos tônicos. Ela gosta de mim. Perceberam, pessoal, a diferença? Aqui ele vem sozinho e aqui ele vem acompanhado de uma preposição, né? Pessoal, uma coisa que eu coloquei, né, uma música aqui da Sandy Júnior, coloquei um trechinho aqui para vocês, ó. Eu tive que escolher entre eu e te perder, né? Perceberam que tem um errinho aqui? Por quê? Mais à tarde nós vamos ver que o entre é uma preposição. E se é uma preposição, qual pronome que teria que vir aqui? Eu ou mim? Teria que ser o mim. Eu tive que escolher entre mim e te perder. Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre os pronomes homens, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem quantas vezes for necessário. Façam os exercícios da apostila de vocês, certo? É o Aprender Sempre, caderno azul, né? Lá eu citei a página para vocês responderem, me enviem as fotos. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês para esclarecer as possíveis dúvidas, tá? Bons estudos e que Deus os abençoe infinitamente.